A política brasileira tem um talento peculiar: ressuscitar fantasmas do passado no exato momento em que o sistema começa a perder o controle. E essa semana, um desses fantasmas voltou a circular em alto nível. Quem reapareceu, agora em tom de autoridade internacional, foi ela, Dilma Rousseff, a ex-presidente que caiu num impeachment estrondoso e que, mesmo assim, segue sendo tratada como ícone por um grupo que ainda acredita ser dono da democracia. Num evento recente, Dilma não perdeu a chance de lançar um dardo político em direção a um dos nomes mais temidos pelo sistema para 2026, Tarcísio de Freitas. Sem citar diretamente, ela provocou, questionou e insinuou, como se estivesse passando o bastão da militância para o campo da perseguição política, disfarçada de análise institucional. E aí, como sempre, veio o discurso reciclado: defesa do processo eleitoral, proteção da democracia e combate ao autoritarismo. Mas tem um detalhe aqui que ninguém quer lembrar. Uma fala antiga, uma gravação esquecida, um vídeo da própria Dilma, em outro tempo, claro, questionando a confiabilidade das urnas eletrônicas. Isso mesmo. A mesma Dilma, que hoje faz pose de paladina da democracia, já teve suas dúvidas bem explícitas sobre o sistema eleitoral. E é exatamente isso que desmonta toda essa narrativa atual. Vamos deixar claro: o problema não é questionar as urnas. O problema é a hipocrisia seletiva. Quando alguém da esquerda questiona, é exercício democrático. Quando alguém da direita questiona, é tentativa de golpe. Essa incoerência é o veneno que contamina o debate público no Brasil. E quem paga o preço, como sempre, é o povo. Agora vamos à pergunta que ninguém está fazendo: por que tanto medo de Tarcísio? Dilma não fala por acaso. Cada fala dela, por mais truncada que seja, cumpre uma função: medir a temperatura política. E quando ela decide desafiar, ainda que de forma indireta, um governador que sequer declarou abertamente sua candidatura a presidente, é sinal de que o pânico já começou. Tarcísio representa tudo que eles não conseguem controlar: técnico, preparado, popular e, pior ainda, conservador. E com uma imagem limpa. Ele não precisa gritar para mostrar força. Não precisa de discursos ideológicos para manter base. Ele simplesmente governa e entrega resultado. Isso incomoda. Incomoda muito, porque para quem vive da retórica, resultado é uma ameaça, e é por isso que agora começam os ataques velados. Primeiro com insinuações, depois com sabatinas hostis. Mais tarde, virão as investigações oportunistas. É sempre o mesmo roteiro. Mas dessa vez, há um problema. O povo está acordado. E a internet não esquece. O vídeo antigo de Dilma questionando o sistema eleitoral já voltou a circular. E não é fake. Não é montagem. É real, ela disse. Questionou. Duvidou. E agora finge que nunca fez isso. A própria base dela tenta apagar esse passado. Mas a hipocrisia é tão escancarada que até os militantes mais fiéis ficam sem argumento. É nesse momento que a narrativa desmorona. Porque não há como sustentar duas verdades paralelas. Ou questionar o sistema é legítimo, ou é crime. Mas no Brasil, isso depende do CPF de quem fala. E aqui entra o ponto central: quem desafia o sistema hoje corre risco. O risco de ser silenciado, investigado, censurado e até preso. Mas quem construiu o sistema? Quem moldou essa máquina que hoje decide o que é verdade e o que é fake? Não foi o povo. Foi a elite política que se recicla a cada eleição. Enquanto isso, o cidadão comum, aquele que paga imposto, que trabalha de sol a sol, que vê seu poder de compra derreter, é tratado como massa de manobra. E quando tenta se manifestar, é acusado de atacar a democracia. Ora, que democracia é essa que não permite questionamento? Dilma pode até tentar posar de voz da razão. Mas o histórico dela não ajuda. Não estamos falando de uma estadista respeitada.
Estamos falando de uma ex-presidente que deixou o país em frangalhos, com inflação disparando, desemprego em alta e uma crise institucional que ainda ecoa até hoje. E agora, ela quer dar lição? Quer dizer quem pode ou não pode disputar uma eleição? O Brasil está cansado desse jogo de versões. Cansado de ver os mesmos rostos voltando como se nada tivesse acontecido. Cansado de ver o passado sendo reescrito conforme a conveniência do momento. E, principalmente, cansado de ver a censura institucional sendo normalizada. Porque é isso que está acontecendo. Toda vez que alguém desafia o sistema, um alerta vermelho acende. E a máquina entra em ação. Um vídeo some. Uma conta é suspensa. Uma decisão judicial aparece do nada. Tudo em nome da proteção democrática. Mas ninguém protege democracia calando o povo. E quando o povo começa a ver a verdade, começa a perceber que há dois pesos e duas medidas. A confiança nas instituições desaba. E uma sociedade sem confiança nas instituições é uma sociedade à beira do colapso. Tarcísio não é um Messias, não é um Salvador, mas é um símbolo. Símbolo de que ainda é possível fazer política com competência e firmeza. E é por isso que ele incomoda tanto, porque se Tarcísio consegue crescer sem se render ao sistema, outros também podem. E isso assusta. Assusta Brasília, assusta a velha imprensa, assusta os grupos que sempre mandaram e nunca foram eleitos. E o povo observa. Silenciosamente. Mas não passivamente. Porque hoje, mais do que nunca, cada provocação vinda do alto se transforma em indignação lá embaixo. E essa indignação cresce, se espalha, se transforma em voto, em movimento, em resistência. A fala de Dilma não serviu para intimidar. Serviu para expor a hipocrisia? Porque quando ela tentou desqualificar um nome como Tarcísio, foi ela quem se desqualificou. E o vídeo antigo só reforçou isso. É a velha política tentando apagar seus próprios rastros. Mas a internet tem memória. E o povo também. Então, se você está vendo esse vídeo, entenda. 2026 já começou. A batalha não é só por poder. É por narrativa. É por liberdade. É por verdade. Não se deixe enganar por discursos prontos, por frases de efeito embaladas em verniz institucional. Questione, pesquise, compartilhe e, principalmente, não se cale. Porque quando ex-presidentes caídos tentam dar lição de moral, é sinal de que a nova geração está fazendo o barulho certo, e esse barulho precisa crescer. Se você também não aguenta mais ver quem falhou no passado tentando ditar as regras do futuro, compartilhe esse vídeo. Porque aqui, a gente não tem medo de desafiar narrativas. A gente tem compromisso com a verdade. E enquanto tentarem calar, a gente vai falar ainda mais alto. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, liberdade não é favor. É direito.